Pamela Januário, sou graduanda do curso de enfermagem, bolsista de iniciação científica da Unirio pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Sou orientada pelo professor Dr. Luiz Henrique Pelon e o título da nossa pesquisa é A Enfermagem descrita no relatório da Comissão Médica de Assistência e Profilaxia aos Flagelados do Nordeste, publicado em 1936 pelo Departamento Nacional de Saúde Pública. Essa pesquisa diz respeito ao contexto histórico da Grande Seca de 1932, uma calamidade que marcou o início do governo Vargas, durante cerca de 2 anos e atingindo principalmente o sertão do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, o que obrigou a população rural a se deslocar em grandes peregrinações para as cidades mais bem estruturadas, em busca de água, alimento, repouso e condições de trabalho. Devido à pressão das elites socioeconômicas junto à política local, foi adotado como forma de intervenção a instalação, perto das estações férreas e em açudes, de campos assistenciais ligados à frente de trabalho nessas localidades, assim como também em construções de outras obras públicas. Essa medida emergencial de alocação dos flagelados visava prevenir o alastro e agravamento de doenças pré-existentes, como a febre tifoide e disenterias, além também de casos severos de desnutrição e alta de mortalidade, presente em todas as faixas etárias, sobretudo em crianças. A crítica situação sanitária, associada a instalações indevidas, superpopulação, maus hábitos de higiene, tornavam necessária a presença de um auxílio externo. Portanto, foi enviado pelo Departamento Nacional de Saúde Pública uma missão médica vinda diretamente do Rio de Janeiro, até então capital do país, contando com um total de 15 enfermeiras, todas diplomadas pela Escola Naneri, que foram distribuídas entre os açudes, onde boa parte da população operária estava alojada. Haviam também 4 médicos, responsáveis por, além de atuar com medidas assistenciais, relatar também a situação local e as intervenções realizadas. Essa pesquisa traz como objetivos identificar o papel da enfermagem na escrita do relatório, assim como o seu desempenho na construção dos serviços de assistência aos flagelados, através da descrição dos encargos e áreas de atuação das enfermeiras da NERI. E, por fim, analisar o conteúdo da escrita sobre as enfermeiras que atuaram nos campos assistenciais da seca de 1932. O relatório da comissão foi localizado no Departamento Nacional de Obras contra as Secas, na cidade de Fortaleza, no Ceará, e foi disponibilizado através de cópia digitalizada, onde foi realizada a crítica interna e externa e, em seguida, uma análise histórico-social. O documento continha ambos componentes textuais e imagéticos, e neste estudo foi analisado à luz da metodologia de Lawrence Bardan de análise temática e categorial apenas a parte escrita, onde há alusão à atuação das enfermeiras comissionadas. A metodologia conta com 3 etapas de pesquisa, das quais 2 foram plenamente concluídas e uma está em andamento, sendo os resultados posteriormente apresentados parciais. A etapa de pré-análise é onde a leitura extensiva do material e onde realiza-se a marcação e extração de todos os trechos correspondentes ao critério de inclusão, como a menção às enfermeiras enviadas na missão, os serviços dos quais essas estavam encarregadas, informações a respeito da rotina de trabalho e os legados deixados pela equipe nas comunidades atendidas, realizado com a finalidade de formular o corpus na análise e agrupar esses trechos superficialmente em temas, conforme o assunto predominante. Na segunda etapa da análise, para a organização dos dados obtidos, é realizada a divisão dos trechos em 2 seções, uma chamada unidade de registro e a outra chamada unidade de contexto. Nessa fase da investigação, se realiza uma nova avaliação dos temas inicialmente agrupados para a formação das categorias finais, e em alguns casos também de subcategorias, quando há presença constante de conteúdos relacionados entre si. A última etapa a ser realizada é a de tratamento dos resultados, onde será extraído o sentido geral de cada categoria e subcategoria, assim como também a inferência dos dados, onde há a correlação entre os fatos já estabelecidos, assim como de outros registros do mesmo período e contexto histórico. Esta comparação é utilizada para comprovar conclusões geradas a respeito do corpus e também questionar impressões percebidas. Portanto, a conclusão da segunda etapa de análise textual foram encontradas 64 unidades de registro, agrupadas em 5 categorias: gestão de equipes, comentários, restrições de atuação, encargos de enfermagem e legados profissionais, sendo a de encargos de enfermagem a maior dentre elas.
3 dessas categorias contavam com subcategorias. Em gestão da equipe, a fim de agrupar o componente burocrático e organizacional, há 4 divisões, contando a respeito de onde foram encaminhadas as enfermeiras da comissão, como eram compostas as equipes locais, a comparação de remuneração entre as equipes de enfermagem e outros setores do meio hospitalar e também da divisão territorial da intervenção realizada. Nessa categoria, encontramos diversas informações, como relatos nominais de viagens, úteis à identificação de quais enfermeiros estiveram em cada localidade, e também sobre a organização do próprio território e postos médicos. Em comentários, pode-se notar uma clara discrepância entre 3 distintos públicos que avaliaram os serviços. Portanto, suas subcategorias abrangem o ponto de vista dos próprios relatores, da comunidade atendida e dos engenheiros dos açudes que trabalhavam no mesmo campo que algumas das enfermeiras. Essa categoria conta com extensivos elogios ao trabalho desenvolvido na localidade e às habilidades das enfermeiras, assim como a criatividade e dedicação com a qual elas realizavam os seus serviços. A categoria de restrições contém apenas um registro e foi incluído pela peculiaridade de ser a única parte do documento a salientar explicitamente a respeito das áreas fora do alcance de atuação da equipe de enfermagem. Em encargos de enfermagem, há a divisão em 3 áreas, correspondendo aos serviços prestados diretamente na comunidade, os que foram realizados dentro dos postos médicos ou hospitais e aqueles diretamente assinalados como de responsabilidade das auxiliares de enfermaria, público geralmente sob treinamento e gestão das enfermeiras ANEL. Essa é a categoria mais detalhada, contando com diversos relatos do dia a dia das enfermeiras comissionadas, assim como a versatilidade da sua atuação em diversos ambientes. Em legados profissionais, são descritos a respeito dessa preparação dos profissionais que assumiriam o cuidado local e da realização das práticas de enfermagem após o encerramento da missão. Assim, o desenvolvimento da intervenção foi realizado através de práticas condizentes com a reforma Carlos Chagas. E em todas essas categorias podemos notar a influência das novas condutas de saúde pública. Houve forte investimento por parte das enfermeiras da comissão em propaganda e educação sanitária, além da atenção à alimentação e saúde infantil, estabelecendo princípios de um modelo de cuidados preventivos naquela região. No entanto, a profilaxia e os serviços de vacinação não deixaram de ser empregados, desde a organização dos postos até a administração da hora vacina, coordenados pela equipe de enfermagem. Milhares de operários, assim como seus familiares, foram alcançados, como demonstrado nos diversos boletins epidemiológicos contidos no relatório. Portanto, até o estágio atual de desenvolvimento dessa pesquisa, nota-se que a equipe de enfermagem enviada é vista com grande estima, tanto pelos relatores, que escrevem diversas vezes a respeito das suas competências e as descrevem como um dos fatores de sucesso da missão médica, quanto na população atendida, onde os impactos foram demonstrados através da conquista da confiança daquele público e do aprendizado efetivo das práticas de saúde na comunidade, através da realização assídua de todas as informações deixadas. Conclui-se, então, que até a etapa atual do andamento, que as enfermeiras ANANEL exerceram serviços indispensáveis no campo assistido, tanto nos hospitais quanto diretamente em contato com os flagelados, atuando também no preparo de jovens mulheres pertencentes às próprias localidades assistidas, que assumiriam a responsabilidade dos cuidados de enfermagem.